Eu nunca tinha reparado nela antes, mesmo frequentando a congregação há quase 3 anos. Não que eu fosse desatenta, só que a irmã Clara sempre ficava nos fundos, perto da porta lateral, onde a luz do sol da tarde batia direto nos bancos de madeira clara. Ela chegava cedo, sentava sozinha, e saía antes que a maioria dos irmãos se levantasse para o abraço final. Não falava com ninguém, não cantava, não abria a boca nem para repetir as palavras do hino. Só ficava ali, com as mãos quietas no colo, os olhos fixos no irmão que liderava o culto. A primeira vez que percebi que ela era surda foi num domingo de outubro, quando o irmão Paulo pediu para todos se levantarem e cantarem o hino 123. Eu estava ao lado da irmã Marta, que sempre cantava alto demais, e quando me virei para pegar o inário que tinha caído no chão, vi a irmã Clara de perfil. Ela não se mexeu, não abriu a boca. Só observava os lábios do irmão Paulo com uma atenção que me deixou sem jeito, como se eu estivesse espiando algo que não era para mim. Você conhece a irmã Clara? Perguntei para a irmã Marta depois do culto, enquanto a gente esperava na fila do bebedouro. Ah, ela, Marta fez uma careta, como se tivesse mordido um limão. É surda. Nasceu assim, acho. A mãe dela frequentava aqui antes de falecer. Agora ela vem sozinha. Ela entende alguma coisa? Marta encheu o copinho de plástico e tomou um gole antes de responder. Não faço ideia. Nunca tentei conversar. Você sabe como é, né? A gente não quer ser indelicada. Eu não sabia. Na verdade, não sabia nada sobre surdez, além daquelas coisas óbvias que todo mundo acha que sabe. Mas algo naquela resposta me incomodou. Talvez fosse o jeito como a irmã Marta falou, como se a irmã Clara fosse um problema a ser evitado, não uma pessoa. Asterisco. Na semana seguinte, eu cheguei mais cedo. Fiquei observando do lado de fora da sala das irmãs, onde algumas mulheres arrumavam os vasos de flores nos bancos. A irmã Clara já estava sentada no seu lugar de sempre, com uma bolsa preta no colo e as mãos entrelaçadas. Desta vez, notei que ela usava um aparelho auditivo pequeno, quase invisível, atrás da orelha esquerda. Não sei por que isso me surpreendeu, talvez porque, na minha cabeça, surdez fosse sinônimo de silêncio absoluto, como se o mundo dela fosse um filme mudo. Quando entrei, ela não olhou para mim. Eu me sentei alguns bancos à frente, do lado direito, onde dava para vê-la de canto. Durante o culto, reparei que ela acompanhava tudo com os olhos. Não só os lábios do irmão que falava, mas os gestos, as expressões, o jeito como as pessoas se mexiam. Em certo momento, o irmão José levantou a mão para fazer uma pergunta à congregação, e a irmã Clara virou levemente a cabeça, como se estivesse tentando captar algo no ar. Foi aí que percebi. Ela não estava só olhando. Estava asterisco ouvindo asterisco com os olhos. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, eu me aproximei dela. Ela estava recolhendo um lenço que tinha caído no chão quando passei por perto. Boa tarde, irmã, falei devagar, articulando bem as palavras. Ela ergueu os olhos, surpresa. Por um segundo, pensei que fosse ignorar, mas então assentiu levemente com um sorriso tímido. Não disse nada, só ficou me olhando, como se estivesse esperando que eu continuasse. Meu nome é Ana, falei apontando para mim. Ana. Ela repetiu o gesto, tocando o peito com os dedos e fazendo um movimento com a boca que pareceu um Ana. Não saiu som, mas eu entendi. Clara. Ela disse, ou melhor, asterisco formou asterisco com os lábios, enquanto escrevia no ar com o dedo, como se estivesse desenhando letras invisíveis. Eu não sabia língua de sinais. Não sabia nem por onde começar. Mas ali, naquele corredor estreito entre os bancos com o barulho dos irmãos conversando ao fundo, eu senti uma coisa esquisita. Era como se a gente estivesse sozinha num mundo onde ninguém mais existisse. Comecei, mas parei. Não sabia como perguntar se ela entendia o culto, se queria participar mais, se sentia falta de algo. Tudo soava como pena, e eu não queria que fosse pena. Ela esperou pacientemente, com as mãos ainda juntas na frente do corpo. Você gosta de cantar? Perguntei finalmente. Clara hesitou. Depois, baixou os olhos para a bolsa e tirou de dentro dela um inário surrado, daquele modelo antigo, com a capa azul desbotada. Abriu numa página marcada e apontou para o hino 45, asterisco louvai ao Senhor, todos os povos asterisco. Eu conhecia aquele hino. Era um dos que a congregação cantava com mais frequência, principalmente nas ceias. Mas nunca tinha parado para prestar atenção nas palavras. Agora, olhando o papel amarelado sob a luz fraca da cozinha, percebi que o último verso estava sublinhado a lápis, com uma anotação pequena ao lado, asterisco. Até os mudos podem louvar, asterisco. Você quem escreveu isso? Perguntei, tocando levemente na página.
Clara assentiu, ainda sem erguer os olhos. Os dedos dela tremiam um pouco ao virar a página seguinte, onde outro hino tinha marcas de uso, manchas de umidade e dobraduras nos cantos. Era o asterisco Cristo é a minha vida asterisco, aquele que a gente cantava nos funerais. O cheiro de papel velho e mofo subiu quando ela passou o polegar sobre as notas musicais rabiscadas à mão na margem. Você toca algo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Lembrei das vezes que vira seus dedos se mexendo no ar, como se acompanhassem uma melodia só dela. Ela balançou a cabeça, mas depois fez um gesto vago em direção à sala. Segui seu olhar até o armário de vidro onde a minha mãe guardava os enfeites de porcelana. Entre os anjos de asas quebradas e os vasos de flores secas, havia um violão velho, encostado no fundo, coberto por uma camada de pó. Era do meu pai. Ele tentará me ensinar a tocar quando eu era criança, mas desisti depois que seus dedos já não conseguiam fazer os acordes direito. Você quer? Comecei, mas ela já estava se levantando devagar, como se temesse que eu mudasse de ideia. Tirou o violão do armário com cuidado, soprou o pó da madeira gasto e sentou-se de novo à mesa, ajustando o instrumento no colo. Os primeiros acordes saíram desajeitados, as cordas rangendo contra os trastes enferrujados. Ela franziu a testa, afinou uma nota aqui, outra ali, até que o som ficou menos áspero. Então, sem aviso, começou a tocar. Não era nada elaborado, apenas uma sequência simples de acordes, repetida como uma prece. Mas a maneira como seus dedos pressionavam as cordas com uma firmeza que contrastava com o resto dela, me fez perceber que aquilo não era a primeira vez. Você aprendeu sozinha? Murmurei. Clara não respondeu. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado, como se escutasse algo além da música. Depois, com a mão esquerda ainda no braço do violão, usou a direita para bater levemente na madeira, marcando um ritmo. Era o hino que ela tinha mostrado antes. Asterisco, louvai ao Senhor, todos os povos asterisco. Mas não cantava. Só tocava, e o silêncio entre as notas parecia tão intencional quanto as próprias notas. Fiquei ali imóvel com as mãos frias em torno da xícara de chá que já havia esfriado. Não sabia se devia acompanhar, se devia ficar quieto, se devia perguntar mais alguma coisa. Então, sem pensar muito, comecei a cantarolar baixinho a melodia só para preencher o espaço. Minha voz soou rouca, fora de prática, mas ela não pareceu se importar. Pelo contrário, seus dedos ganharam um pouco mais de velocidade, como se estivessem esperando por isso. Quando chegamos ao último verso, ela parou de repente, deixando a última nota vibrar no ar. O silêncio que seguiu foi tão denso que quase doeu. Clara olhou para mim, pela primeira vez desde que tinha começado a tocar, e seus olhos, que eu sempre achei opacos, como se estivessem cobertos por uma névoa, brilharam por um segundo, como se algo tivesse acendido por trás deles. Depois ela fechou o inário com o estalo seco e guardou-o de volta na bolsa. Colocou o violão no chão, ao lado da cadeira, e se levantou. Por um momento pensei que fosse embora. Mas em vez disso, ela pegou a xícara vazia, encheu-a de água na pia e voltou a sentar-se, deslizando o caderno de receitas da minha mãe para perto de si. Com um lápis que tirou do bolso do avental, escreveu algo na margem de uma página em branco. Letra miúda apertada como se economizasse espaço. Empurrou o caderno na minha direção. Asterisco, posso vir amanhã? Asterisco. Não era uma pergunta. Era uma certeza disfarçada de dúvida. E pela primeira vez desde que a conhecia, entendi que Clara não precisava de palavras para dizer o que queria. Bastava que alguém estivesse disposto a ouvir de outra maneira. Eu não respondi de imediato. A pergunta, ou melhor, a afirmação, e ficava ali entre nós como um prato de comida que não se sabe se deve provar ou empurrar para o lado. Clara não levantou os olhos. Continuou com o lápis entre os dedos, traçando pequenos círculos na margem do papel, como se estivesse distraída, mas eu sabia que não estava. Ela apenas dava tempo. O vento batia na janela da cozinha, fazendo tremer os vidros antigos. Lá fora, o quintal estava escuro, só a luz amarela do poste da rua iluminando as folhas secas que se amontoavam perto do muro. Pensei na minha mãe, em como ela costumava varrer aquelas folhas toda manhã, antes que o sol ficasse forte demais. Clara não era como ela. Clara não pedia licença para nada. Se quiser, falei por fim. Ela sentiu uma vez só, como se já soubesse que eu ia dizer isso. Fechou o caderno com cuidado, alisando a capa de tecido desgastado com a palma da mão. Depois, guardou o lápis no bolso e bebeu o resto da água da xícara. Não havia pressa. Não havia nada além daquele silêncio que de repente não me incomodava mais. Precisa de ajuda com alguma coisa antes de ir? Perguntei, só para dizer algo. Clara olhou para o violão no chão, depois para mim.
Não. E foi só isso. Não se despediu. Não disse até amanhã. Apenas se levantou, pegou a bolsa que estava pendurada no encosto da cadeira e saiu pela porta dos fundos, deixando-a entreaberta. Ouvi seus passos no cimento do quintal leves, como se ela pesasse menos do que parecia. Depois, o som da cancela rangendo. Não olhei pela janela para vê-la ir embora. Fiquei ali com o caderno da minha mãe nas mãos, passando os dedos sobre as letras que Clara havia escrito. A tinta ainda estava úmida. Abri na página onde ela tinha rabiscado a receita do bolo de fubá, a única que eu nunca consegui fazer direito, e vi que no canto, quase imperceptível, ela tinha anotado algo mais, asterisco menos açúcar, mais canela. Deixa descansar a massa 10 minutos antes de assar, asterisco. Não era um pedido. Não era um conselho. Era só uma coisa que ela sabia e decidiu me dizer. Coloquei o caderno de volta no lugar, ao lado do fogão, onde minha mãe sempre o guardava. A cozinha cheirava a café velho e terra molhada. Do lado de fora, a chuva começou a cair devagar, como se estivesse testando o chão antes de se soltar de vez. Pensei em fechar a janela, mas não me mexi. Deixe que entre, pensei. Deixe que lave o pó dos móveis, que molhe o chão de pedra, que faça barulho no telhado. Sentei-me na cadeira onde Clara tinha estado, encostei a cabeça no espaldar e fechei os olhos. O som da água caindo, o cheiro do mato úmido, a memória do lápis riscando o papel. Não sabia o que ela queria, não de verdade. Mas pela primeira vez em muito tempo não me importava em não saber. Amanhã ela voltaria. E isso por enquanto bastava. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Não havia mais chuva, só o brilho úmido nas folhas e o cheiro de terra recém-lavada. Levantei antes do sol nascer, como se o corpo já soubesse que não poderia perder a hora. A casa ainda estava quieta, só o rangido das tábuas do assoalho quando pisava devagar até a cozinha. O café estava frio na garrafa, mas bebi mesmo assim, encostado no balcão, olhando a estrada de terra que serpenteava lá embaixo. Não demorou para ouvir o barulho do motor, fraco a princípio, depois mais nítido. Uma picape branca apareceu na curva, levantando poeira mesmo com o chão molhado. Clara dirigia com a mão esquerda no volante e a direita pendurada para fora, como se quisesse tocar o ar. Ela parou perto do portão, desceu sem pressa e ficou olhando para casa. Não acenou, não sorriu. Só esperou. Eu saí e passei os dedos pelo cabelo ainda desarrumado da cama e desci os degraus da varanda. A poeira subia devagar, grudando nos pés descalços. Você veio, falei, mais para mim do que para ela. Falei que voltava. Tinha uma caixa de papelão no banco do carona, amassada nas pontas. Ela abriu a porta, pegou o pacote e o segurou com as duas mãos como se fosse algo frágil. Trouxe umas coisas, disse, e só então olhou nos meus olhos. Não sei se vai querer. Segui-a até a mesa da cozinha, onde ela colocou a caixa com cuidado. Dentro, havia cadernos, lápis, uma lata de tinta guache azul desbotado, pincéis com cerdas duras. E em cima de tudo, um envelope amarelecido com meu nome escrito à mão. Encontrei no sótão da minha avó, explicou, tirando o envelope e me entregando. Ela guardava tudo. Dentro, uma carta. A letra era da minha mãe, reconheci na hora, mesmo depois de tantos anos. Asterisco, se um dia você ler isso, é porque a Clara já é grande o suficiente para entender. Não guarde rancor, filho. Ela só fez o que achou que era certo na época. Asterisco. Não consegui terminar. Dobrei o papel e o coloquei de volta no envelope, sentindo a garganta apertar. Você sabia? Perguntei, sem olhar para ela. Só depois que ela morreu. Minha avó me contou. Clara puxou uma cadeira e sentou, como se suas pernas tivessem desistido de sustentar o peso daquilo tudo. O sol já entrava pela janela, quente demais para aquela hora. Eu tinha medo, ela murmurou. Medo de você me odiar. Medo de não saber o que dizer. E agora? Agora. Ela passou os dedos pela borda da mesa, onde a tinta já tinha descascado há anos. Agora acho que não importa mais. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, um pássaro começou a cantar, um som agudo e repetitivo, como se estivesse tentando nos lembrar de algo. O que a gente faz com isso? Perguntei, apontando para a caixa. Clara sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso grande, só um leve curvamento dos lábios, mas foi o suficiente para me fazer lembrar de quando éramos crianças e ela ria sem motivo, só porque o vento estava forte ou porque tinha encontrado uma pedra com formato esquisito. Acho que a gente começa, disse ela. Ou recomeça. Não sei. Peguei um dos cadernos, passei os dedos pela capa áspera. Dentro, as páginas estavam em branco, esperando. Tudo bem, falei. Vamos ver no que dá. Ela assentiu.
e por um momento foi como se o tempo tivesse voltado atrás, como se nenhuma daquelas coisas difíceis tivesse acontecido. Mas não era isso. Era só a gente finalmente do mesmo lado da mesa. Clara abriu o caderno na primeira página e pegou uma caneta que rolou da minha mochila. A tampa rangia ao ser retirada, um som que me fez lembrar das tardes na biblioteca da escola, quando ela rabiscava desenhos nos meus cadernos de matemática enquanto eu tentava entender equações. Você ainda faz aqueles rabiscos de cantos? Perguntei, apontando para a margem onde ela já traçava uma espiral sem pensar. Só quando estou nervosa, respondeu, sem levantar os olhos. Ou quando não sei por onde começar. Fiquei olhando para a página em branco na minha frente. O lápis pesava na mão, como se soubesse que qualquer palavra ali seria um compromisso. Clara respirou fundo e escreveu algo no alto da folha com letra miúda e inclinada, asterisco, coisas que a gente precisa resolver, ou pelo menos tentar, asterisco. Direto ao ponto, né? Comentei, e ela deu de ombros. Não adianta fingir que isso aqui é só um caderno qualquer. Eu sabia que ela tinha razão. Mas mesmo assim, quando peguei meu lápis, a primeira coisa que sai foi um asterisco 1. Asterisco seguido de um risco tremido, como se a mão não quisesse obedecer. Clara não disse nada, só esperou. A casa, falei finalmente. A gente precisa decidir o que faz com a casa. Ela assentiu devagar, os dedos apertando a caneta com mais força. Eu não quero vender, murmurou. Mas também não consigo ficar lá sozinha. Então a gente arruma um jeito. Aluga, sei lá. Ou a gente divide as contas. Um de cada vez. Olhei para ela, surpreso. Não era uma solução, era uma trégua. E por algum motivo, isso doeu mais do que se ela tivesse dito que queria sumir com tudo. Tá bom, concordei, escrevendo abaixo, asterisco casa, turnos. Clara, Jean, abril. Eu, Mai, Agou. Asterisco parecia um acordo de trabalho, não algo entre irmãos. Clara anotou algo no caderno dela, mas cobriu com a mão antes que eu visse. Quando percebi, já estava virando a página. O que mais? Perguntei. Ela hesitou. O resto a gente fala outro dia. Fechei meu caderno sem discutir. Sabia que o resto incluía coisas que nenhum de nós tinha coragem de nomear ainda. Mas pelo menos a gente tinha começado. Do lado de fora, a chuva tinha parado. O ar cheirava a terra molhada e a algo queimado, como se o mundo inteiro tivesse segredos guardados debaixo da água. Clara se levantou primeiro, esticando os braços como se carregasse um peso que eu não conseguia ver. Vamos? Ela perguntou, já com a mochila no ombro. Vamos, respondi, guardando os cadernos. Caminhamos lado a lado até o ponto de ônibus, sem encostar os braços, mas também sem aquele espaço vazio que costumava ter entre a gente. Era um começo, ou um recomeço. Ou só a gente finalmente andando na mesma direção.